Graça e paz, amados e amadas. Vamos continuar aqui no capítulo 8 de Números, só que agora nós vamos ver a partir do versículo 5. Como ficou muito grande o outro áudio, eu preferi dividir em dois, tá bom? E aqui nós vamos ter falando sobre os levitas são consagrados a Deus e o tempo de ministério dos levitas. Lembrando que Levi, a tribo de Levi, eram 12 tribos de Israel, a tribo de Levi foi escolhida o quê? Para ministrar nas coisas do tabernáculo, para servir a Deus, para serem separados. Depois nós vamos ver, inclusive, quando eles vão entrar em Canaã, essa tribo vai ser a única que não vai receber uma terra, e sim, eles vão ser sustentados pelas 11 tribos, porque aqui eles vão estar fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Então, veja só, primeiro nós tivemos o tabernáculo construído, depois a unção de todo o utensílio do tabernáculo, nós tivemos os sacerdotes ungidos, né? E houve ofertas também pelos sacerdotes para eles começarem a ministrar na casa do Senhor. E nós vimos também depois da tribo de Levi, nós tínhamos o que? Das descendentes de Levi. Nós tínhamos os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Então, eram 3 aqui e foi feito um recenseamento, foi visto quantos homens tinha, também foi visto depois quantos primogênitos tinham e foi separado o serviço entre eles 3. E havia dentro desses serviços assim pesados, que eram de carregar os utensílios, o material do templo, porque eles estavam o quê? Peregrinando no deserto. E aqui, a partir do versículo 5, o Senhor vai estar fazendo o que? A separação, a purificação e a unção para esses levitas agora começarem o que? A trabalhar no tabernáculo. Então, olha o que diz no versículo 6. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Então, o que? Processo de purificação, processo de separação. Aí ele vai falar do ritual, como vai ser feito, que vai borrifar água neles, que eles deverão raspar todo o pelo do corpo e lavar também as vestes. Essa purificação nos lembra até a parte do batismo, né? De ser purificado, de ser separado, de ser declarado aos homens e aos principados e potestades e a Deus que eu estou sendo separado para um serviço, eu estou sendo consagrado nesse caso aqui. E a partir do versículo 8 nós vemos o que? Eles vão o que? Fazer uma oferta. Então era o novilho, não era, você vê, aqui não depende da classe social, do status, né, classe social, que os pobres antigamente eles podiam oferecer uma pombinha, todos ofereciam, mas aqui é um animal de grande porte, um novilho, né, porque que está simbolizando que o Senhor está separando esse povo e agora eles também têm uma grande responsabilidade. Com a responsabilidade também, cada vez mais, os pecados têm que estar longe dessa pessoa, porque ela vai estar ali representando o povo. Então, era um novilho. E aqui fala que foi sacrificado para tirar os pecados. Deixa eu ver aqui, isso está no versículo 8. E em seguida tomarão um novilho, né? E também com ofertas de manjares para o sacrifício de tirar os pecados. No versículo 9, a gente vê aqui, ó, farás os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro, que também pode ser chamado tabernáculo, e reunirá toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Claro que não seriam todos, seriam os representantes ali. Então, olha só, os representantes dos filhos de Israel colocariam as mãos sobre os levitas e em seguida Arão ali apresentaria a oferta com gestos rituais e ali serão assim pertencentes ao serviço do Senhor e dessa forma eles estariam sendo separados para pertencer ao serviço do Senhor. E os levitas
logo a seguir colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Então veja só, os representantes da comunidade de Israel colocavam ali as suas mãos, impunham as suas mãos nos filhos de Israel, impunham as mãos sobre eles, sobre os levitas. Depois os levitas colocavam as mãos sobre o novilho. Aqui o versículo 12. Os levitas logo a seguir colocarão a mão sobre a cabeça do novilhos, com um dos animais tu farás o sacrifício. Então, você vê, o povo estava passando essa consagração de servir ao Senhor e ao mesmo tempo passando o quê? Os pecados, para que o Senhor não olhasse os pecados, para que eles pudessem servir ao Senhor. Então, tudo aqui também existe uma ordem, existe uma disciplina e o Senhor está mostrando aqui o quê? Que eles iam viver agora com um propósito de servir ao Senhor. Diz aqui no versículo 14, olha só, desse modo você separarás os levitas do meio dos demais israelitas, a fim de que sejam absolutamente consagrados a mim. 15. Logo após haver de separados e purificados os levitas, eis que estarão preparados para trabalhar para mim na tenda do encontro, no tabernáculo. E hoje, como trazer essa palavra para a nossa realidade? Primeiro, vamos ver o que nos diz lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Diz assim, vós, porém, sois raça eleita. Você viu? A tribo aqui, a tribo de Israel estava sendo que raça eleita, e os levitas mais ainda eleitos. Para quê? Para ser sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, tem um propósito, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então veja só, aqui foi separado somente os levitas para servir ao Senhor. Hoje não, nós somos o povo que serve ao Senhor. Então hoje nós somos levitas e sacerdotes. Nós também temos a característica aqui do levita, aquele que serve ao Senhor de tempo integral. Então hoje nós temos também pessoas que servem o Senhor em tempo integral. Mas hoje, todos nós como cristãos, nós somos um tabernáculo ambulante. E a partir do momento, nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Porque um levita cuidava do quê? Do tabernáculo. Então, hoje nós cuidamos do tabernáculo. E o nosso tabernáculo, que é o nosso corpo, alma e espírito, nós vivemos por meio de propósito, e o nosso propósito é eternal. Aqui diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual o nosso propósito hoje? É proclamar as virtudes, é proclamar quem é Deus. É como diz lá em Mateus 6, que fala sobre a oração do Pai Nosso, de trazer o reino dos céus para a terra. Esse hoje é o nosso encargo. E o Senhor também nos diz, a palavra também nos diz, lá em Romanos 12, para que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O primeiro sacrifício que teve definitivo de uma vez por todas foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio dele ele abriu um novo e vivo caminho para que todos nós possamos ser raça eleita. Agora não é só os judeus. Não é só o sacerdote e os levitas, não é só a tribo de Levi. Hoje o Senhor abriu esse novo e vivo caminho para sermos todos nós, para sermos esse tabernáculo ambulante e apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora nós não temos também esses sacrifícios de animais, mas hoje nosso corpo, porque o nosso corpo, por que falar corpo? Porque o corpo não quer se sujeitar às coisas de Deus. A alma tem um desejo e aí, em vez de governar o corpo, quem governa? O corpo governa a alma. Mas quando a gente está na linha de Deus, o espírito é governado por Deus e o espírito governa a alma e a alma, o que? Sujeita o corpo.
E o corpo sujeita as coisas da terra, governa a terra. Mas hoje muitas vezes se vive ao contrário, mas não vamos entrar nessa seara, né? Hoje o que nós teremos que dizer? Que nossos corpos devem ser oferecidos como sacrifício. Veja só, quando você começa a ler a Bíblia, você está com vontade? Não, mas depois que você começa a ler, a saborear as coisas que o Senhor está tendo intimidade com você, você não começa a ganhar? Por quê? No início, seu corpo não quis parar para você ter o tempinho com o Senhor. O seu corpo começa a mostrar um monte de outras atividades que você tem para fazer. Mas depois que você se compromete e oferece seu corpo como sacrifício vivo, o que acontece é você ganhar vida. Você vê? É um sacrifício vivo que ganha vida. Então, hoje, a nossa primeira comissão como levitas é nos apresentar ao Senhor. Todos os dias ter o nosso cantinho de intimidade com Deus. E também ter o quê? As reuniões que nós vamos da vida da igreja, a reunião junto com o povo de Deus, porque ali o Senhor vai se manifestar da multiforme sabedoria dele. A partir do versículo 16, diz aqui que os levitas deveriam ser separados inteiramente para o Senhor, em lugar dos primogênitos, porque o Senhor queria que todos os primogênitos fossem separados para ele, mas o Senhor escolheu a tribo de Levi para representar os primogênitos que seriam separados para ele de todo o povo de Israel. E isso começou, a gente vê aqui no versículo 17, começou lá o quê? Diz assim: e eu os consagrei a mim mesmo, desde o dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito. Lembra que quando passou o anjo da morte ali no Egito para ferir os primogênitos, aquele aonde tinha o sangue do cordeiro nas portas, o anjo da morte não adentrou ali, porque o Senhor já tinha separado os primogênitos. E se nós formos trazer para a nossa vida hoje, antigamente era muito mais isso, né? O primogênito tinha grande responsabilidade da casa. Por ele, se os pais viessem a faltar, eles que teriam o comando e a responsabilidade do lar. Hoje já se perdeu um pouco essa parte do primogênito, mas na cultura, principalmente do judeu e na história antiga, o primogênito tinha grande responsabilidade. E o Senhor está dizendo que todo primogênito era para ser separado para ele, para ser consagrado a ele. E assim foi feito com a tribo de Levi, representando todas as outras tribos de Israel. Então, os levitas foram separados, purificados para o serviço ao Senhor. E hoje todos nós somos separados para adentrar aos santos dos santos com intrepidez, que só o sumo sacerdote podia entrar. Estamos separados porque hoje nós somos um tabernáculo ambulante para trabalhar na obra do Senhor. E o que? Quando nós estamos no Senhor, parece, trabalhar, canseira. Pelo contrário, esse é o nosso descanso, porque nós estamos com um propósito eternal dentro de nós. A partir do versículo 23 até o final, vai falar o tempo de ministério dos levitas. Nós vamos ver aqui no versículo 24 que diz assim, que a partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço, ocupando-se de uma função no tabernáculo. Nós já vimos em outra passagem que o levita começava a trabalhar no tabernáculo com 30 anos. Então, aqui era uma fase de preparação, uma fase de treinamento que ele tinha de 5 anos. Você pode perguntar, puxa, mas só com 30 anos começar a trabalhar, 5 anos de preparo? Sim, porque aqui o Senhor queria pessoas mais maduras, no sentido de saber a responsabilidade e para que eles tinham separados. Lembra que para a guerra era a partir de 20 anos, mas aqui era um serviço que precisava de maturidade. Então, eles começavam com 25 anos a ser treinados. E o versículo 25 vai falar quando eles param de trabalhar, que era com 50 anos, eles não vão estar mais obrigados a trabalhar. Agora você fala, 50 anos pode ser novo? Sim, mas veja só, eles aqui tinham um serviço também muito pesado, de carregar o tabernáculo ao transporte do tabernáculo. Mas diz aqui
que eles iriam continuar zelando pela tenda do encontro. Então, eles iam continuar o quê? Zelando, ajudando aqueles que adentraram ao trabalho, mas agora ajudando de uma forma de supervisionar. Então, veja como nosso Senhor é um Deus de ordem e Ele não descarta nada. Aqueles que já foram com seus 50 anos, a partir de 25 anos seriam treinados para começar com 30 anos, e aqueles que são de 50 anos, eles vão ser agora orientadores dos outros. Assim como a palavra também nos diz que os anciões, que as mulheres mais velhas possam orientar as mulheres mais novas, porque se crê que foi ganhando experiência na vida, na presença de Cristo e podem orientar. Então, o Senhor é um Deus que olha todos os detalhes. Muitas vezes nós não estamos olhando, mas o Senhor está olhando. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.